Existem alguns momentos na nossa vida que podem ser bem assustadores e também aterrorizantes e que você não teria acreditado se eles não tivessem sido capturados por uma câmera. Encontrados com timing as fotos perfeitas de uma câmera, aqui estão os 17 momentos mais loucos de ônibus capturados pela câmera. Confie em mim, o número 1 vai te deixar em choque. Número 17. O herói da escola. Nem todos os heróis usam capas, não é? Aqui está um momento de arrepiar. Um aluno da 7ª série pegou as rodas do seu ônibus escolar depois que o motorista sofreu um ataque cardíaco e ficou inconsciente. Jeremy Wiechowski, de 13 anos, estava no ônibus escolar ao lado de vários outros alunos quando o inesperado aconteceu e a tomada de decisão desse jovem deixou muitas pessoas impressionadas com seu feito. De repente, o motorista do ônibus escolar começou a balançar as mãos incontrolavelmente antes de voltar para o seu assento. O motorista imediatamente sofreu uma convulsão quando parou de respirar e fez com que o ônibus se desviasse da estrada, mas Jeremy, que estava sentado na fila de trás, rapidamente foi para a direção, assumiu o controle do ônibus antes de prosseguir para remover aí as chaves de ignição, pois ele foi capaz de puxar aí o ônibus para uma parte mais segura. O ato corajoso de Jeremy garantiu que todos os estudantes no ônibus, assim como outros usuários da estrada, não se ferissem no incidente. Enquanto tudo isso acontecia, podemos ver que uma das outras crianças também tentou ajudar um motorista inconsciente enquanto fazia massagem cardíaca nele. Como a situação estava acontecendo, a polícia tinha sido notificada quando o ônibus foi visto balançando imprudentemente na estrada. Quando os policiais chegaram ao ônibus, eles perceberam como a situação era crítica e poderia ter se tornado fatal se não fosse pelo pensamento rápido desse garoto. E quando perguntado sobre o seu momento de herói, o Jeremy atribuiu a sua rápida reação ao instinto, bem como a inspiração de livros de heróis que ele já havia lido. Número 16. Motorista de ônibus escolar tira um garoto do ônibus. Às vezes, crianças da escola no ônibus escolar podem ser irritantes. Mas o que exatamente pode deixar esse motorista de ônibus escolar tão irritado que ele fez o que foi mostrado nesse vídeo? Pedestres e testemunhas oculares ficaram chocados depois que o motorista de ônibus furioso arrastou o que parecia para muitos como um jovem garoto de escola para fora do ônibus escolar, estacionado logo após jogar algumas coisas no chão, como sua mochila, por exemplo. O enfurecido não só arrastou o suposto garoto para fora, mas foi em frente para jogá-lo na calçada, pois muitos pareciam incrédulos. Entretanto, os espectadores ficaram com um novo rosto quando o garoto puxou o seu lenço e resolveu revelar o seu rosto. Afinal, era um cara adulto e por acaso não era um anão. O episódio todo acabou sendo uma brincadeira realizada por um grupo e o vídeo tem conquistado milhões de visualizações no YouTube, com muitos internautas encontrando o lado engraçado deste incidente. Número 15. Motorista de ônibus arrisca sua própria segurança para salvar uma criança de ser atingida. A maioria das mães demonstra amor e carinho inexplicáveis com seus filhos, não é? Mas uma mulher tem mostrado ao mundo inteiro que é fácil passar esse tipo de amor para o filho de outra pessoa. Nesse vídeo capturado em uma câmera que se tornou viral, uma motorista de ônibus, a Cecilia National Gardner, que foi aclamada como uma heroína depois que ela arriscou a sua própria segurança para evitar que uma criança fosse atropelada pelos carros. A motorista do ônibus, a Cecília, tinha visto essa criança andando sozinha no meio de uma rua movimentada e com um perigo iminente, ela então entrou em ação. Ela rapidamente buzinou para notificar os outros motoristas sobre a criança, mas quando os carros não paravam, ela rapidamente parou o ônibus e saiu correndo para fora do ônibus para tirar a criança da avenida. Cecília foi capaz de recuperar a criança ilesa antes de trazê-la para o ônibus. Foi o que ela fez antes de chamar os policiais, que mais tarde chegaram para pegar a criança. Investigações posteriores revelaram que a criança tinha se afastado da escola antes da intervenção oportuna da motorista do ônibus, heroína, que salvou a criança do perigo iminente. Número 14. Garoto de escola atacado por valentões em ônibus. Ninguém ama bullying ou quer ser intimidado e, na verdade, não importa a situação. Entretanto, o garoto se viu intimidado pelos seus colegas e ainda assim foi suspenso pela escola. Quando o garoto de 15 anos foi suspenso por brigar dentro do ônibus, os seus pais pensaram que a autoridade escolar havia tomado a decisão certa. Não até que essa gravação se tornou viral no Instagram. O olhar mais atento para as supostas brigas, no entanto, mostra o garoto que de capuz amarelo tinha sido de fato um alvo de os caras mais velhos que ele e que não foi relatado então para as autoridades escolares. O garoto podia ser visto sendo socado por outras crianças depois de ter sido encurralado pelos valentões e, para piorar a situação, ele tinha sido suspenso da escola antes que eles tomassem conhecimento dessas gravações. Número 13. Ônibus andando com um labrador.
De volta a 2018, os passageiros esperavam para pegar um ônibus para chegar quando notaram que não estavam sozinhos. Na fila, algo que deixou todos chocados. Era um labrador preto, também na fila, esperando para se juntar à viagem do ônibus. Os viajantes ficaram ainda mais surpresos quando descobriram que não era a primeira vez que esse cão pegava o ônibus. Mas para onde ele estava indo? O cão, chamado Eclipse, começou seu hábito quando foi levada para o parque pelo seu dono. Mas quando o dono esperava para terminar aí de fumar, a Eclipse pulava no ônibus que acabava de chegar sem o seu dono. Preocupado com seu cão desaparecido, o dono ficou chocado ao descobrir que o seu cão tinha saído do ônibus no local certo, mas desacompanhado. A partir daquele momento, a viagem de ônibus se tornou um tema frequente para o labrador, levando cerca de 2 a 3 viagens ao parque toda semana. Assim como um passe de ônibus preso na sua coleira, Eclipse pode fazer viagens no ônibus público sem a orientação do seu dono e para a diversão também de outros viajantes. O cão inteligente logo se tornou algo como uma celebridade em Seattle, como o cão até mesmo estrelando em vídeos e também comerciais. De acordo com alguns motoristas de ônibus, o cão realmente tem olhares frequentes pela janela para ter certeza que não perdeu a sua parada. É incrível, não é? O labrador logo se tornou uma sensação da internet depois que o seu vídeo foi compartilhado por uma estação de notícias local. Poucos anos depois que o cachorro se tornou popular, foi mais tarde reportada como morta depois que teve câncer. Número 12. Comportamento inapropriado no ônibus escolar. Tem muitas coisas que você poderia imaginar os alunos fazendo em ônibus escolares, mas acredite em mim, muitos não teriam imaginado o que aconteceu com esse próximo vídeo. Quando eles começaram a circular na internet, isso deixou muitas pessoas com raiva por causa do que eles tinham acabado de ver. Em junho de 2022, um vídeo de um ônibus escolar com aparência inocente, transportando alunos de uma escola de ensino médio para um destino desconhecido, com tendência para razões erradas. Com o ônibus escolar preso no trânsito, um olhar mais de perto nos ocupantes do ônibus, no entanto, mostrou algo bem selvagem. Vários alunos foram vistos em posições comprometedoras, o que deixou muitas pessoas perplexas. Como pode ser visto no vídeo, várias estudantes do sexo feminino foram vistas sentadas nos colos dos estudantes do sexo masculino enquanto eles continuavam à sua volta. Mesmo em alguns outros estudantes no ônibus, eles olhavam como se nada estivesse acontecendo. Enquanto o nome da escola era claramente visível no ônibus, a maioria das pessoas começou a coordenar as autoridades escolares para que elas consideravam ser uma exibição vergonhosa. Mas acontece que uma escola diferente tinha realmente contratado esse ônibus para uma viagem de carro. É difícil tirar conclusões baseadas apenas no que foi visto naquele vídeo. Entretanto, o ato dos alunos atraiu críticas do público, já que muitas pessoas estavam ansiosas para descobrir se os alunos tinham sido deixados sem a supervisão de um professor ou apenas, talvez eles estivessem menos incomodados. Ninguém sabe ao certo, mas acredite em mim, esse incidente é bem estranho e maluco, né? O que você acha? Número 11. O motorista do ônibus e o relacionamento em comum com seus alunos. Para esse motorista de ônibus escolar, estes estudantes eram mais do que apenas cavaleiros, pois ele passou de apenas um motorista para ser um amigo e mentor dos seus alunos. Curtis Jenkins é um motorista de escola, ligado a uma escola primária de Dallas, mas a maneira e o modo como ele conduz deixou muitas pessoas impressionadas. Ele tem conseguido desenvolver um relacionamento bastante próximo com cada um dos seus alunos. Ele até mesmo tem se esforçado para conseguir presentes exclusivos aí para os seus alunos. Curtis não apenas aconselha e encoraja as crianças pequenas que andam no ônibus, mas ele também dá um passo à frente, se certificando de receber presentes aleatórios, enquanto deixa um sorriso no rosto dos seus filhos. Curtis também encontrou uma maneira de trazer o melhor dos estudantes e, ao mesmo tempo, garantir que todos tenham um papel a desempenhar diariamente. Em seu ônibus escolar, todos estão incluídos e envolvidos nos procedimentos do dia a dia. Ele consegue isso atribuindo papéis a cada um dos alunos, com um deles atuando como policial e outro como assistente administrativo do presidente. Essa história não é muito legal? Seguindo a linda atenção da sua história em comum, uma pessoa anônima sentiu que era hora desse motorista do ônibus escolar receber um presente próprio, ao invés de dar como ele sempre tinha feito. E adivinhe qual foi o presente? Curtis recebeu um carro novo por seus lindos gestos e anos de altruísmo para as crianças da escola. E não apenas isso, mas ele também foi promovido pela autoridade escolar depois que a sua história inspirou muitas outras pessoas lá fora. Que história irreal de amor genuíno se mostrou ali mesmo, né? Número 10. Ônibus despenca em um penhasco na estrada mais perigosa do mundo. Seguindo o que é visto nesse vídeo, dirigir nessa estrada parece ser um esporte extremo e deve até mesmo ser considerado um dos trabalhos mais perigosos do mundo. O vídeo mostra o momento em que o motorista de ônibus estava tentando passar por esse penhasco traiçoeiro
em uma das estradas mais perigosas da Bolívia. Todos os 50 passageiros a bordo do ônibus tinham descido enquanto tentavam guiar o motorista para que ele conseguisse então passar por essa curva extremamente perigosa. De repente, os pneus traseiros do ônibus começaram a deslizar pela encosta da estrada lamacenta e escorregadia. Os passageiros só podiam olhar com descrença quando o motorista perdeu o controle do ônibus e o ônibus caiu na vala, com mais de 50 metros, matando aí o motorista. Tudo o que eles podiam fazer era observar, como se nada pudesse ter sido feito para evitar esse incidente. O ônibus mergulhou os pés no penhasco e o motorista nunca mais foi visto vivo. É um momento tão assustador em uma estrada que tem sido relatado para reivindicar uma estimativa de 200 a 300 vidas por ano. Número 9. O homem mostra seu lado assustador em um ônibus. Nesse vídeo, esse viajante cuja identidade poderia permanecer desconhecida mostrou seu lado assustador enquanto estava em uma viagem de ônibus para um destino desconhecido. Ele foi visto usando uma máscara no nariz e provavelmente pensou que ninguém estava assistindo, enquanto ele tentava posicionar o seu celular para gravar as roupas debaixo de uma passageira. A passageira era vista sentada atrás desse cara, pois ela parecia estar usando uma saia. Desconhecido do passageiro masculino, outro passageiro também estava ciente do seu ato louco quando o momento foi capturado por telefone. Não ficou claro se a pessoa que gravou esse vídeo confrontou o cara por esse ato vergonhoso. Número 8. Fúria louca na estrada. No que parece ser um dos episódios mais loucos de raiva na estrada, esse cara, nesse vídeo viral, foi visto agarrado na frente de um ônibus escolar depois da sua tentativa fracassada de tomar um ônibus escolar, mesmo quando o motorista continuava com a sua viagem. É uma loucura ver um homem dessa idade nessa posição perigosa, mas saber como ele chegou lá é ainda mais louco. Acontece que um dos estudantes do ônibus foi acusado de ter jogado uma garrafa pela janela. O homem, mais tarde, identificado por Laverne Doran, tentou entrar no ônibus para provavelmente confrontar então o garoto, mas o motorista não o deixou entrar no ônibus, temendo pela segurança do estudante. Depois que Laverne percebeu que ele não seria capaz de entrar no ônibus, ele não foi capaz de aceitar a derrota na presença daquelas crianças pequenas, e a raiva se instalou. Ele continuou a pular e pendurado no capô do ônibus escolar, enquanto o motorista continuava lentamente com a sua viagem. O homem podia ser visto repetidamente dizendo ao motorista para parar o ônibus, mesmo quando ele estava pendurado em uma posição tão complicada ali. O momento embaraçoso foi capturado no celular de um dos alunos do ônibus naquele dia. Laverne foi preso mais tarde pelos policiais, depois que o motorista do ônibus decidiu dirigir lentamente para uma delegacia de polícia com um homem enfurecido ainda pendurado no capô do ônibus. A gente gostaria de saber como que esse cara se sentiu depois de ver esse vídeo embaraçoso dele. Número 7. O motorista sem fivela aprende da maneira mais difícil. Motoristas e passageiros são sempre aconselhados a ter os seus cintos de segurança colocados à direita. Mas, enquanto alguns prestam atenção a esse conselho, outros parecem não se incomodar. O motorista Jack Thomas, de 73 anos, parece fazer desse último e, com certeza, teve um momento embaraçoso. Jack foi visto dirigindo sozinho no que parece ser um ônibus pouco antes de cair aí no assento e perder aí o controle do veículo. O motorista que estava sem fivela foi expulso enquanto ele tentava manobrar uma curva. Como visto nessa gravação capturada pela câmera do próprio ônibus, ele foi visto lutando para segurar o volante para controlar o veículo. Mas todo esse esforço foi em vão. E o resultado? Um acidente onde bateu numa cerca com árvores e também em uma garagem. Felizmente, o motorista estava andando sozinho naquele momento, mas nós não temos certeza se ele saiu ileso durante todo esse incidente. Número 6. Menina da escola quase morre depois de sair de ônibus escolar. Para a maioria das crianças, o primeiro dia na escola é sempre um momento adorável para se acalentar. No entanto, nesse vídeo, o momento dessa criança foi quase arruinado por um motorista maluco. A gravação foi capturada e compartilhada com o telefone da sua mãe, enquanto ela estava do lado de fora do seu apartamento esperando a chegada da sua bebê, que acabava de voltar da escola. É o primeiro dia de aula na escola, então, por que não gravar esse belo momento? Mas o que ela captou deixou milhões de pessoas chocadas depois que esse vídeo se tornou viral. Como pode ser visto nessa gravação, o ônibus escolar parecia ter parado e já tinha colocado seu sinal de parada quando um carro passava próximo da menina por uma questão de centímetros. Se não fosse a mãe gritando pela sua filha para ela parar de andar, a menina teria sido atropelada por esse carro que estava em alta velocidade. Depois de mostrar esse vídeo, ele atraiu uma indignação generalizada e críticas para os ocupantes desse carro, que perceberam que ele estava tentando, na verdade, passar o sinal vermelho. A identidade do motorista também nunca foi confirmada.
Número 5. Esse garotinho evita por pouco ser esmagado por um ônibus em excesso de velocidade depois que o seu carro bateu contra ele. Muitos corações ficaram aflitos vendo essas gravações no momento em que um garoto foi quase atropelado por um ônibus depois de ter sido atirado para fora de um carro que bateu. O vídeo, que foi capturado por uma câmera de rua em uma cidade aqui no Brasil, mostrou que essa criança foi enviada voando para a estrada depois que o carro em que eles estavam viajando bateu num ônibus em movimento em um cruzamento. O garoto rolou para a estrada, com ele mesmo indo perigosamente perto das rodas desse ônibus em movimento. O carro foi deixado girando pela estrada com grandes danos, mesmo enquanto o ônibus em excesso de velocidade continuava sua viagem normalmente. A mãe do garoto foi vista mais tarde correndo para pegá-lo fora da avenida, mas não tinha certeza se o garoto tinha se machucado durante o incidente ou se ele havia permanecido preso num cinto de segurança. O motorista do carro mais tarde foi apontado como a causa do acidente depois que as imagens de vigilância mostraram que ele tinha passado o sinal vermelho momentos antes do incidente. Ele também era suspeito de estar dirigindo sob influência com seu carro depois de apreendido. O mais importante foi que realmente o garoto sobreviveu a esse grave acidente que inclusive passou perto da morte. Número 4. O motorista de ônibus escolar, herói quando menino, é salvo enquanto se engasga com uma moeda. Nessa gravação capturada a bordo de um ônibus escolar, o motorista de ônibus em particular é referido como um herói, após a sua rápida ação e calma em ter salvo um garoto de uma escola de sufocar até a morte. Quando o clipe ficou viral, muitas pessoas se perguntavam o que poderia ter acontecido se o motorista não tivesse prestado muita atenção às crianças no ônibus. O garoto tinha brincado com uma moeda antes de decidir colocá-la dentro da sua boca. Essa decisão quase lhe custou a vida enquanto ele se engasgava. Como visto no clipe, o garoto pode ser visto de pé, engasgando e colocando a mão na boca para tentar soltar a moeda e fazendo sons. A sua irmã, que também estava no ônibus, pediu ajuda para o motorista sobre o que estava acontecendo. O motorista rapidamente encostou o ônibus, foi atrás, pegou a criança enquanto ela envolvia os seus braços ao redor do estômago da criança. A técnica de salvar vidas, conhecida como manobra de Heimlich, tornou possível que essa moeda fosse deslocada da garganta da criança enquanto ela rolava para o chão do ônibus. O pobre garoto teve sorte. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso de novo tão cedo. Número 3. Crianças poupadas de possíveis mortes por um atencioso motorista de caminhão. Em outro momento emocionante capturado na Noruega, esse garoto de escola que tinha acabado de sair do ônibus escolar é visto sendo quase morto por um caminhão que se move rapidamente. Como pode ser visto nas imagens amplamente compartilhadas, o ônibus escolar tinha acabado de deixar sair 4 crianças, e quase que imediatamente, 2 dessas crianças da escola saíram correndo tentando atravessar a rodovia. Uma das 2 crianças provavelmente não checou o lado oposto para ver se havia algum veículo vindo em sentido contrário, então correu para a estrada. Entrando no caminho desse caminhão, o motorista do caminhão teve que frear com tanta força para evitar bater no garoto, e graças a Deus nenhuma vida foi perdida nesse incidente. Mas o crédito também deve ir para o motorista do caminhão, porque se ele tivesse freado um pouco mais tarde, a situação poderia ter sido bem pior. As gravações ainda levantaram questões sobre se era apropriado que as crianças saíssem do ônibus escolar sem a supervisão de um adulto. O que você acha? Número 2. Assassino condenado foge com o ônibus da prisão. No que chocou as autoridades, um assassino condenado, Gonzalo Lopes, planejou e executou uma fuga inusitada enquanto era transportado em um ônibus prisional do Texas. Assim como um Houdini dos tempos modernos, Lopes foi capaz de remover as suas algemas e cortar a parte de metal que separava o motorista e o prisioneiro antes que ele conseguisse dominar o motorista. O prisioneiro fugitivo, que atualmente cumpre 2 penas de prisão perpétua por assassinato e tentativa de assassinato, de alguma forma foi capaz de ganhar aí o acesso aos oficiais da prisão que o transportavam e também outros 15 prisioneiros para outro local. Uma briga foi relatada entre Lopes e o motorista do ônibus da prisão e, de alguma forma, ele foi capaz de dominar o guarda depois de esfaqueá-lo 2 vezes com um objeto afiado desconhecido antes de fugir aí com o ônibus da prisão. No entanto, os oficiais armados foram capazes de atirar nos pneus traseiros do veículo enquanto Lopes fugia. Depois de correr alguns quilômetros, ele perdeu o controle do ônibus, pois os pneus haviam sido esvaziados pelas balas dos oficiais. Ele saiu enquanto fugia a pé, desde então não foi encontrado. As autoridades tentaram usar helicópteros, cães, cavalos para procurar o fugitivo extremamente perigoso, mas por enquanto, seus esforços não produziram nenhum resultado positivo. Uma recompensa de $50 mil havia sido colocada em sua cabeça, mas até agora ele não foi encontrado em lugar algum. Número 1. Homem armado sequestra um ônibus escolar cheio de crianças. Imagine deixar o seu filho no ônibus escolar, dando tchau para ele
e alguns minutos depois, você recebe uma ligação dizendo que o seu filho foi sequestrado. No entanto, nesse caso não foi apenas uma criança, mas um grupo de crianças. Imagine a histeria e o pânico dos pais, famílias e também entes queridos. É uma verdadeira loucura. Esse vídeo, gravado pela câmera de vigilância em um ônibus escolar, mostrou um momento assustador em que um cara armado do exército americano sequestrou um ônibus escolar que estava transportando algumas crianças da escola. O suspeito, identificado como Jovan Collazo, pode ser visto saltando para o ônibus escolar quando ele imediatamente ordenou ao motorista do ônibus que o conduzisse até uma cidade vizinha. O sequestrador armado foi reportado mais tarde como tendo libertado os reféns antes de escapar com o ônibus escolar e também de ser preso alguns momentos depois, sem que nenhuma das crianças ou o motorista do ônibus se machucasse. Muitas pessoas elogiaram o motorista do ônibus por sua calma sob tal situação. Enquanto isso, o homem armado foi preso mais tarde com várias acusações pela justiça, incluindo o sequestro.